Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor lhe alcance nesta manhã de domingo, dia 28/8/2022. Plano anual de leitura, Jó capítulo 28, versículo 30, Salmos capítulo 42, Provérbios 22, versículo 7 e 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 17. Porção diária de hoje tem como título: Não sou eu que diz que falta, é vocês que dizem. Texto base, João capítulo 4, versículo 35, que diz assim: Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. Na passagem em que lemos, Jesus ele vai fazer uma reflexão com relação à ceifa. Este texto bíblico ele é muitas vezes utilizado para a evangelização, e não está errado. Porém, eu quero trazer a sua percepção para uma nova visão a respeito dessa palavra. Porque Jesus indaga aos discípulos e diz aos discípulos: vamos fazer a colheita, está na hora da colheita. Só que os discípulos dizem ao Senhor: Senhor, ainda falta 4 meses. Porém, Jesus ele diz e responde: não sou eu que diz que falta, são vocês. E infelizmente, trazendo para a nossa cultura e para os nossos ensinamentos, somos ensinados de maneira consciente ou inconsciente que somos limitados. Somos limitados pelo quanto ganhamos, pela casa que moramos, pelo carro que andamos, pelas nossas condições, pela nossa capacidade financeira. Somos limitados pela nossa capacidade emocional. Somos limitados. Infelizmente, somos ensinados assim. E acreditamos e crescemos acreditamos que isso é verdade, quando na verdade fomos criados por um Deus ilimitado, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode fazer. A Bíblia diz que se pedirmos alguma coisa e crermos de todo o nosso coração e não duvidarmos, isso vai acontecer. Mas infelizmente, por termos arraigado em nossos corações tais sentimentos de limitação, tais sentimentos de dúvida, na hora que é para o milagre acontecer, na hora que é para eu e você vivermos o sobrenatural de Deus, a gente duvida pelo tamanho da situação, pela dificuldade, pelo tamanho do gigante. A gente para de olhar para quem faz a promessa, para quem fez a promessa, e começa a olhar para o tamanho da dificuldade. Mas nesta manhã Jesus manda eu te dizer, não é ele que diz que falta, porque o próprio salmista Davi pôde dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em Salmos 34, versículo 9 e versículo 10 vai dizer assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Olha que maravilha! Se você teme ao Senhor, se você procura ser fiel a Ele, Ele jamais vai deixar você ter falta, a não ser que você acredite que a sua necessidade é maior do que o seu Deus, a não ser que você acredite que o seu problema é maior do que o seu Deus, que a sua enfermidade, que a sua necessidade, que o buraco da sua geladeira é maior do que o seu Deus, que o espaço dentro do seu armário é maior do que o seu Deus, que a sua dívida é maior do que o seu Deus, que o seu pecado é maior do que o seu Deus. Nesta manhã, eu quero trazer esse ensinamento ao seu coração, porque Deus ele quer te fazer próspero. E quando eu digo próspero, não é só na área financeira, material, não. Porque prosperidade é ausência de necessidade. É você ser próspero tanto na área espiritual, quanto na área material, na sua área familiar, independente da área que seja, na sua área da saúde. Você é um exemplo, um reflexo do céu. Imagine se você levar uma vida derrotada. Imagine se você levar uma vida desanimado, sempre perdendo, sempre em baixa.
Que exemplo você vai ser para o homem lá fora que não teme a Deus? Que tipo de exemplo você vai ser para aquelas pessoas que lá no mundo já vivem uma vida de derrota? Se eles olharem para você, se eles olharem para mim, eles têm que enxergar um Deus de vitória, um Deus de mudança, um Deus de libertação, um Deus que levanta, um Deus que transforma a realidade. É isso que eles têm que enxergar em nós, para que o nosso testemunho seja real e verdadeiro. Agora imagine se ele olhar para mim e para você e não enxergar um Deus tão grande assim. Eu quero deixar isso para sua reflexão. Jesus, ele manda eu te dizer nesta manhã, não é ele que diz que falta, é você que diz que falta. Infelizmente erramos até na nossa oração. Nós vamos agradecer pelo alimento, a gente fala, Senhor, nunca deixe faltar. Como se Jesus tivesse deixado faltar. A gente vai fazer a nossa oração, obrigado por esse alimento, obrigado por esse pão, nunca deixe faltar. Como se alguma vez ele tivesse deixado faltar. O próprio salmista Davi um dia pôde dizer, nos meus anos de vida, eu nunca vi um justo sequer mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. Olha que maravilha. Meu irmão, não é Jesus que diz que falta, é você. E muitas das vezes por olhar para a sua necessidade, olhar para a sua limitância, olhar para a nossa pequenez, a gente esquece que o nosso Deus é grande. E a gente, em vez de se basear na força de Deus, na graça de Deus, num Deus que abre porta, num Deus que prepara pessoas, num Deus que prepara recursos, num Deus que prepara situações, a gente olha para a nossa capacidade, a gente olha para as nossas limitações, a gente olha para a gente, em vez de olhar para Jesus. Mas que nesta manhã seja diferente. Vamos orar? Senhor meu Deus, neste momento eu clamo pela minha vida, clamo pelo meu ouvinte. Papai, o mundo quis nos ensinar, papai, quis arraigar em nós que nós éramos limitados, que nós éramos pequenos, que nós nada podíamos fazer, que éramos simples vítimas do acaso, do pecado e do diabo. Mas está repreendido em nome do Senhor Jesus, porque nós somos filhos de leão. Nós fomos levantados, meu Deus, para fazer a diferença nesta geração. Fomos levantados, meu Pai, para sermos exemplos, ó Deus, numa sociedade que está indo de mal a pior. E eu quero sim, juntamente com meu irmão, com a minha irmã, ser exemplo de vitória. Exemplo, meu Pai, de conquista, exemplo de mudança, exemplo de libertação, de transformação, meu Pai. Então eu peço, Espírito Santo, nos abrace nesse momento. Entre em nossas vidas, repreenda todo o mal, quebre as correntes do diabo, quebre as prisões espirituais, para que o teu nome continue sendo glorificado na minha vida e na vida deste ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Esta é a minha oração. Amém, amém, glórias a Deus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.